Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos falar do carnaval na visão espírita? Tá chegando. E a gente faz planos para o carnaval. Mas a gente faz alguns planos assim de viajar, de passear, de curtir. Cada um já tem o seu jeito de curtir o carnaval. E curtir o carnaval é uma coisa que cada um de nós desenvolve no seu tempo e do seu jeito. Para uns curtir o carnaval é assistir o desfile em casa. Para outros curtir o carnaval é viajar para a praia, para outros é para o campo, para outra ficar em casa. E assim vai. Então o nosso objetivo aqui hoje é pensar na visão espírita, na visão cristã, como é que a gente vive bem nesse tempo. Como é que nós fazemos boas escolhas para que o carnaval para nós seja uma data saudável, alegre, feliz e de refazimento das nossas energias. Porque essa data, ela tem um potencial muito grande de nos comprometer moralmente, energeticamente, emocionalmente. E estarmos refletindo sobre isso nos leva à recomendação do Mestre Jesus de vigiar e orar. E lembramos do apóstolo Paulo, que ele dizia que o bem que ele queria fazer, mesmo querendo fazer o bem, ele não conseguia. E o mal sim, porque vinha do pecado que existia nele. E hoje a gente traduz o pecado na doutrina espírita como o quê? As nossas más inclinações. Então, se nós não nutrirmos o que há de bom dentro de nós, nós damos passividade para que as nossas más inclinações elas se manifestem, principalmente nesse momento. Com qual energia que nós queremos nos conectar? Com a energia do lazer, do divertimento, da saúde, do descanso, ou com a energia dos excessos? Então é um momento bacana para refletirmos sobre isso. E aí eu pergunto, o carnaval é algo bom ou algo ruim? O que vocês acham? Acho que depende de cada um. Exatamente. Depende de cada um de nós. O carnaval, e assim como outras datas e outras situações que a vida em sociedade nos convida a viver, vai depender de nós, da nossa evolução. E se eu fizer escolhas racionais e emocionalmente saudáveis, eu passo por essa fase de uma forma harmoniosa. Porque embora eu faça ou tenha a intenção de fazer boas escolhas, nós seremos bombardeados de uma energia de exageros, de excessos. E como é que a gente vai estar diante disso? Abertos a esse campo magnético ou vamos nos proteger e emanar coisas boas? Quem de nós sai para um desfile de carnaval, para uma festa de carnaval, ou para um barzinho, ou para um desfile de rua e faz uma prece antes? Poucos de nós. E é um momento que nós precisamos de muita oração. Senhor, me protege. Protege meus filhos, protege a minha família da violência, dos excessos, dos abusos. É algo tão simples, mas que às vezes a gente não consegue entender, porque a gente pensa que é um momento só de alegria, mas não. Lembrando que existe um intercâmbio mediúnico, que há espíritos desencarnados sedentos por essa data, porque ele sabe que tem pessoas desatentas e que ele pode ali implantar um vício, do qual ele vai sentir os prazeres junto com a pessoa. Nós podemos mudar o rumo da nossa encarnação por conta de uma data, de um carnaval. Concorda? Ou seja, muitas pessoas vão conhecer as drogas, muitas pessoas vão conhecer a overdose, muitas pessoas vão conhecer os acidentes de carro, porque ele acha que ele está bem, ele vai dirigir e vai acontecer um acidente, porque é o que a gente vê, os afogamentos, as pessoas que bebem ou comem demais e se colocam na água. Todo ano acontece a mesma coisa. Mas a nossa visão tem que ser diferente a cada ano. Senhor, eu quero orar por essas pessoas. Eu quero ajudá-las no que eu puder. E eu só posso dar o que eu já tenho em mim. Então eu tenho que pensar no carnaval como uma data onde eu preciso
emanar boas energias para o planeta. Porque se eu ficar pensando que carnaval é uma época de perdição e ficar julgando o erro do outro, o excesso do outro, a pornografia do outro, os excessos do outro, e quem somos nós para julgar? Porque se nessa encarnação nós não cometemos esses excessos, nós podemos e provavelmente cometemos em outras encarnações. Olha só como é o nosso comprometimento. Então, quem somos nós para julgar o outro? Talvez hoje eu já tenha uma consciência diferente, mas eu tenho lá uma juventude, uma adolescência, onde talvez eu tenha uma consciência diferente da que eu tenho hoje, tenha cometido excessos, mas que Deus nos permitiu estarmos aqui hoje vivenciando algo diferente. E isso tem muito a ver com cada um de nós, porque a data sozinha, ela não é nada, se todos nós estivermos numa vibração positiva. Então nós podemos pensar no carnaval. Como eu vou dizer que o carnaval é ruim quando eu vejo aquela criancinha com a fantasia indo brincar de carnaval na escolinha? Quando eu vejo a criança numa matinê jogando confete para cima, brincando, ouvindo as musiquinhas da bandinha, isso é ruim? Não, isso é saudável. Quando nós pensamos naquele carnaval de Olinda, com aqueles bonecos, é tanta cultura, são tantas pessoas envolvidas numa festa com esse cunho cultural. Se pensarmos nas costureiras que trabalham o ano inteiro em detrimento de fazer essas fantasias, nos coreógrafos e nas homenagens que são feitas pelas escolas, que a gente acaba até conhecendo um pouco mais de certas personalidades, ou tendo uma consciência maior em relação ao meio ambiente. Ou seja, tem tanta coisa interessante e bonita e harmoniosa e intelectual e voltada para o cultural no carnaval, mas como será que está o nosso olhar para tudo isso? Como será que a gente entende tudo isso? O que é curtir o carnaval para nós? Porque refletir nos dá margem para fazermos algo diferente do que nós já fizemos até hoje. Porque se eu simplesmente esperar quando o carnaval chegar eu resolvo, eu não criei uma conduta, eu não criei uma disciplina na minha mente de como eu quero viver o meu carnaval. Exemplo, a pessoa que costuma exagerar na bebida. Ah, como é carnaval, eu vou comprar um monte de lata de cerveja. O que vai acontecer? Ele vai tomar tudo que tiver lá. Agora, se eu me organizar, eu não quero me exceder. Eu vou comprar cervejinha, mas eu vou comprar só essa aqui tem que dar para os 3, 4 dias de carnaval. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando um comando na minha mente de que eu não quero exagerar e de que eu vou tomar só aquela cervejinha ali. Olha, eu vou para tal lugar. Chega lá, eu sei que eu vou tomar alguma coisa, então eu vou de Uber. Eu estou me organizando, eu estou me precavendo dos excessos. Ou seja, eu estou fazendo com que esse momento não seja um momento que vá me comprometer energeticamente. E aí a gente pode pensar também naquelas pessoas que estão desempregadas e que vão vender informalmente a bebida na porta do sambódromo, nos bailes de rua e coisa e tal, e aí espera ansiosamente. O ramo hoteleiro que sofreu tanto com a pandemia, que hoje está super em alta, mas ainda se refazendo dos efeitos da pandemia. Como é que um pai de família que conseguiu uma oportunidade de emprego por conta do carnaval, você vai falar que o carnaval é algo ruim? Ele vai falar que é algo ótimo. E ele vai se dar tudo de si, quem sabe ele é efetivado. Ou seja, o carnaval tem o seu lado bom. Agora, o lado ruim, quem causou? O homem. Com o quê? Com as suas atitudes, com os seus excessos. Deixando que essas más inclinações transbordem, porque é uma época de festividade. Deixando com que aqueles excessos passem despercebidos. E aí, porque é carnaval, tá tudo bem. Eu pegar todo mundo, eu beijar todo mundo, eu fazer sexo sem segurança, eu passar a mão em um em outro, eu desrespeitar o direito do outro, eu desrespeitar o meu próprio corpo e o corpo do outro porque é carnaval, não tá certo. Eu desrespeitar o meu corpo, que a doutrina nos ensina, que é morada do nosso espírito, condição para o nosso desenvolvimento moral, para a nossa evolução espiritual. Eu preciso desse corpo saudável
para eu me desenvolver, para eu fazer o bem, para eu aprender, para eu entender, para eu conviver. Eu preciso desse corpo. E aí, se a doença me acomete, eu sei que algo tinha que acontecer para que eu aprenda a cuidar melhor desse corpo. Mas se algo me acomete em decorrência dos meus vícios, dos meus excessos, dos meus desequilíbrios, aí eu penso, será que eu precisava mesmo estar passando por isso? As vítimas dos acidentes, muitas vezes, as pessoas estão ali e fizeram a sua parte na segurança, mas são vítimas de quem? Do outro que não fez a sua parte. Quantas famílias choram seus mortos depois dessa época de carnaval? De muitas maneiras. Então, é o momento da gente elevar o nosso pensamento, da gente elevar a nossa vibração e de pensar que existem formas saudáveis. Existem retiros espirituais da época do carnaval. As pessoas vão com o intuito de se autoconhecer, de fazer trocas positivas. Olha que bonito isso. Vamos valorizar isso. Olha, essa época de carnaval realmente tem muito acidente, tem muito excesso, tem muita briga, tem muita traição, tem muito sexo desregrado. Então, o que eu posso fazer por esses meus irmãos? Eu posso orar por eles e acreditar que essa minha oração é pequenininha. É para um desconhecido, mas que estamos todos conectados, estamos todos nesse mundo de provas e expiações, procurando evoluir. E aqueles que têm uma maturidade um pouquinho maior, vai ajudar aqueles que ainda estão cegos na cegueira do materialismo, naqueles que vão descontar as suas dores, as suas emoções negativas nos excessos. Porque quem está vivendo em excesso está o quê? Está doente. Ele não aguenta essa dor interior, ele não aguenta o que ele vê, a desigualdade, a autocobrança, as injustiças do mundo, e ele encontra uma válvula de escape nos vícios. É um irmão que precisa do nosso apoio, não do nosso julgamento. Então, como é importante a gente ter essa consciência, Aquela pessoa que tem um desvio sexual, por exemplo, como é que essa pessoa fica com a cabeça vendo tantos corpos nus e perfeitos à frente dele? Durante 3, 4 dias, incansavelmente. Como será a consciência de quem se prepara para o carnaval e muitas vezes ofendendo o próprio corpo, se desrespeitando para ter o corpo dado como perfeito? Então, ou seja, tem muito intrínseco por detrás dos bastidores. Tem muita coisa que cada um é que sabe onde o seu calo lhe aperta, o porquê das suas ações. Mas se nós estivermos num padrão bacana, a gente vai conseguindo conscientizar, a gente vai falando para os nossos filhos, a gente vai levando essa mensagem para outras pessoas de que o carnaval pode ser sim alegre, saudável, feliz e equilibrado. Depende de cada um de nós. Que cabe sim uma prece, filho, vai com Deus, cuidado, não exagera, cuidado com quem vai, manda um recado que chegou. Não é porque é carnaval que vai sair aí e a gente fica só rezando, não. Continua a conexão. A vida continua, nesse plano ou em outro. Então a gente tem que ter essa consciência, tem que ter essa responsabilidade, isso é muito importante. E esse culto ao corpo, que é tão evidente hoje, como é que a gente se desconecta disso num momento tão difícil? Quantas gravidezes indesejadas acontecem nessa época? Quantas aberturas tem para HIV, aberturas que existem para as doenças sexualmente transmissíveis, tantas gravidezes indesejadas que às vezes a pessoa não sabe nem com quem ela teve relação, não tem como ela descobrir quem é o pai e consequentemente os abortos. Ou seja, uma encarnação pode ser comprometida naquele dia que eu falei, vou sair por aí, seja, entendeu? O que eu decidi, porque Deus não quer isso pra gente, não é seja o que Deus quiser, seja o que eu decidi, o que eu dei passividade para que acontecesse nesse dia. Eu vou ali, eu sei que é um ambiente difícil, eu sei que é um ambiente que pode me levar ao erro, que pode me levar a despertar a minha má inclinação. O que eu faço? Eu vigio. Eu vou ali ou deixo de ir, porque eu ainda não me sinto preparada para curtir o carnaval dessa forma. Eu vou tentando buscar o que é melhor. E aí a gente pensa assim também, no quanto os nossos jovens precisam de instrução.
Porque parece que quem não bebe, quem não curte, quem não põe a roupa curta, quem não põe o biquíni bem pequenininho, está nadando na contramão da vida. E a pessoa fala, deixa de ser careta, né? Não fuma maconha, que maconha é erva, relaxa, tranquiliza. E as pessoas acham que maconha, assim como o cigarro, não faz dano nenhum, só tranquiliza, é uma droga legalizada. E pode ser a porta de entrada para muitos outros problemas, para muitas outras questões. E isso é muito disseminado. O tipo de música que se ouve nessa época são músicas também que induzem a pessoa à violência, à sexualidade, ao desrespeito, a algo explícito que vai contra a moral do outro, que cada um pega a sua caixa de som bem grande lá na praia e obriga o outro a ouvir o que ele gosta de ouvir no som mais alto. E aí fica esse desrespeito, fica esse desalinho. E como é que a gente faz para não julgar? É muito difícil. Fala, poxa, eu vim só me divertir, eu vim curtir o mar, eu sou obrigada a ouvir esse tipo de música. Por quê? Porque estamos todos conectados. O problema do outro não é do outro, é nosso também. E nós vamos criando essas conexões e entendendo que as pessoas pensam e agem diferentes, mas que nós precisamos trazer algo bom para esse momento. Precisamos nos conectar com algo maior. Que pode ser sim um momento de eu olhar para dentro de mim e falar o que eu quero melhorar, o que eu quero fazer de novo nesse tempo. Existe algo que Deus nos dá, que é o nosso livre-arbítrio. A todo momento eu decido se eu venho para cá para essa palestra, se eu fico na minha casa, o que eu assisto no Netflix, se eu vou viajar, se eu vou ficar em casa, se eu vou cuidar de mim, se eu vou cuidar do outro, se eu vou fazer um trabalho voluntário, se eu vou procurar uma coisa diferente para esse carnaval, se eu vou pôr uma roupa muito curta, se eu vou chamar a atenção das pessoas, se eu vou experimentar uma droga ou não, se eu vou beber em excesso, se eu vou beber até cair. O tempo todo nós tomamos decisão. Nós olhamos, parecia que ia chover. Quantos de nós trouxemos um guarda-chuva? A gente tomou uma decisão, não precisa, rapidinho, dou uma corridinha. Nós tomamos essas decisões o tempo todo. Tomar decisões conscientes nos levam a melhores escolhas. E é disso que a gente quer falar. Né? Como eu quero passar essa data? Qual é o meu livre-arbítrio? Né? Os excessos são uma condição essencial para que eu consiga me alegrar? Pô, se eu não tomar todas, não é carnaval? Se eu sair por aí, né, bem alegre, alterado, parece que não é carnaval, é triste, eu preciso desses excessos, eu preciso de uma bebida, eu preciso de uma maconha, eu preciso de não sei o que, para eu me alegrar? Será que está certo isso? Será que o meu corpo, morada do meu espírito, ele precisa ser exposto de uma forma desrespeitosa comigo mesma, me colocando numa situação de fragilidade porque é bonito, porque é sarado, porque eu promovi isso dentro de mim internamente? Como é que está esse corpo emocional, mental? Como é que a gente está trabalhando isso? Tudo isso está aí disponível com as energias do carnaval. E nós podemos estar de um lado pensando na alegria das crianças, que quando Jesus fala do coração como um coração infantil, é isso. A criança põe a fantasia dela e vai jogar confete pra cima, vai jogar serpentina, vai brincar, vai rodar com a sua fantasia. E é isso, é natural, é alegre, é simples, sem complicação. A gente acaba complicando um pouco mais esse momento, não é? As minhas intenções respeitam as intenções e a liberdade do outro? Muitas vezes, na condição de que eu quero me divertir, eu coloco outras pessoas numa condição difícil. Então, para mim, eu sair, eu vou liberar geral. Mas será que o outro queria estar naquela trama ali que eu criei para ele? Será que eu não estou suscetível a me roubarem porque eu estou lá exposta, porque bebi, porque exagerei, porque eu estou andando com pessoas? Será que quando a gente sai de casa não valeria a pena falar assim, olha, eu vou curtir essa festa de carnaval, a Paulista vai estar lotada, por exemplo, mas me conecte com pessoas alegres, com pessoas que querem brincar de uma forma positiva. Porque vai ter pessoas lá, no meio da muvuca, no meio da confusão, que a pessoa vai estar lá alegre. Ela foi só para brincar, ela não quer desrespeitar ninguém, ela não quer cometer excessos. E a gente, às vezes, esquece que existem pessoas com o mesmo propósito que o nosso e a gente acaba ficando receoso e não aproveitando do jeito que a gente gostaria. Eu posso usar esse momento também para descansar.
A vida está muito corrida, eu vou fazer novos planos para 2023. O que será que eu quero de 2023? O que será que deu certo em 2022? O que eu quero mudar na minha vida? Qual é a reforma íntima que eu preciso fazer aqui dentro? Né? Às vezes a gente espera uma grande reforma externa para pensar interno. E eu gosto muito de trazer temas que têm a ver com o nosso dia a dia. Nós, por exemplo, estamos numa reforma em casa, numa reforma no coração da casa, na cozinha. E eu me deparei pensando, por que eu tenho tanto copo? Por que eu tenho tanto pote plástico? Tem pote que nem tem tampa, tá fazendo o que aqui? Tem tampa que não tem pote. Por que tem tanta panela aqui dentro de casa se nós somos em 4 pessoas? E aí você começa a pôr aquelas coisas para fora do armário e você fala, caramba, tem coisa que fica lá no altão que eu nunca uso, tem que pegar a escada, eu nunca vou usar, por que ela está aqui? Pode ser que tenha utilidade para outra pessoa. E aí precisa vir essa revolução, que é a desconstrução da cozinha inteira, sem armário, sem nada, para a gente tomar coragem de mexer alguma coisa interna. E aí eu fiz uma correlação comigo, eu falei, quais são as emoções que não me cabem mais e que eu não quero mais, e que estão aqui ocupando espaço? Quer um exemplo? A insegurança. Para que a gente nutre a insegurança? Por cautela? Ok. Mas muitas vezes é aquele medo da rejeição, é medo do que o outro vai pensar, medo do que o outro vai falar. Por que eu continuo nesse relacionamento se esse relacionamento não está me trazendo algo bom? Por que eu continuo nesse emprego se esse emprego já não faz mais sentido para mim? Por que eu estudo isso se parece que não me complementa? Será que eu já não aprendi o que eu tinha? Será que eu não consigo fechar esse ciclo e começar um ciclo novo? Será que não está na hora de experimentar coisas novas? E dá medo da mudança. Porque você começa a reformar a cozinha e você vai lá na loja, é tanta opção de piso que você fala, meu Deus, será que eu consigo resolver que piso que eu quero para minha casa? Por quê? Porque é uma coisa duradoura. Ninguém vai sair tirando o piso a cada 2, 3 anos. A gente quer acertar, a gente quer o melhor, o mais bonito, o que dure mais com o menor preço. Não é assim? E na vida é a mesma coisa. E a gente esquece que são experiências. Hoje a gente acerta, amanhã a gente erra, ficou bom, não ficou. Porque a gente tem um leque de opções muito grande. A internet nos favorece em relação a isso também. E como é que a gente fica paralisado com medo de errar ou a gente vai tentar? Ah, eu tô com medo desse carnaval, vou ficar em casa mesmo. Mas você tem vontade de fazer outra coisa, vai e faz. Mas vai o quê? Preparado. Na vida é a mesma coisa. Pra que tanto medo? Por que a gente guarda tanto pote, tanta panela e tanto sentimento que não nos aproxima de Deus, não nos aproxima da nossa essência? É hora de faxinar e falar, olha, essa má inclinação já foi. Deixa eu ver o que eu preciso cuidar, o que eu preciso ter mais atenção nesse momento. Deixa eu ver como eu posso ser luz na vida do outro. Porque a doutrina não vai falar pra gente claramente, olha, pode, não pode, deve, não deve. Luciana, onde é que no Evangelho ou no Livro dos Espíritos fala sobre carnaval? Não fala. Mas fala do quê? Cuidar do corpo e do espírito. Fala da importância do corpo como essencial para a manifestação do espírito. Fala do amar ao próximo como a si mesmo. Se eu cometo excesso, se eu ofereço droga para alguém, eu não estou me amando, muito menos amando o próximo. Se eu estou lá numa orgia sexual, eu não estou me amando e nem amando o outro. É uma coisa mecânica, instintiva, sem sentimento algum. Eu estou o quê? Desenvolvendo novamente o nosso instinto, que é algo das nossas primeiras encarnações. O que a gente está buscando hoje? Emoções, conexões espirituais. Emoções verdadeiras, o amor verdadeiro, a empatia, a conexão que nos agrega e agrega para o outro. E aí a gente fica nesse emaranhado de sentimentos, de sensações, e a gente fica um pouco perdido sobre como fazer acontecer, como fazer dar certo. A gente esquece que esse momento a gente pode fazer essa internalização e buscar novas estratégias para viver a própria vida. Será que a gente está buscando ter tempo de qualidade para olhar para si mesmo e falar, legal, parabéns, você já evoluiu nisso? Será que a gente tem se elogiado? Será que a gente tem tido tempo para se olhar? Será que a gente tem tido tempo para agradecer a Deus pelas oportunidades que nós temos?
pelos filhos que nós temos, pelos netos, pelos amigos, pelo trabalho, pelos desafios superados, a gente ainda está travado no externo, porque muitas vezes eu me jogo no carnaval porque eu não quero olhar para mim. Então eu me jogo lá, eu vou no automático, todo mundo bebe, eu vou beber, todo mundo faz, eu vou fazer, porque eu não quero olhar para mim. Dói olhar para mim. É mais fácil mostrar um corpinho ajeitado do que mostrar as emoções bagunçadas dentro. E é um trabalho que cada um vai fazer, porque quem vê cara não vê coração. Às vezes uma pessoa toda lá, estruturada e coisa e tal, está emocionalmente mais sadia do que aquela pessoa que foi curtir o carnaval toda tímida. Por quê? Porque estamos em graus de evolução diferentes. Só que eu não sei em que grau você está, o outro está e coisa e tal. E seremos reconhecidos pelo quê? Pelas nossas atitudes, pela caridade, pela empatia, pela ajuda mútua que nós nos fortalecemos e emanamos para o planeta, com o nosso sentimento de que tudo ocorra bem, que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos que ainda não se encontraram consigo mesmos e com a sua essência. E isso independe de religião. Mas a religião nos ajuda, nos fortalece, nos leva a nos reconhecermos. Desejai para o outro o mesmo bem que você deseja a si mesmo. Dê exemplos bons. Fale sobre coisas boas e edificantes. Porque se eu ficar falando, viu lá quando a mulher pelada? Nossa, você viu aqueles homens ali, todos de olho mulherado? Não, você viu fulano? Olha quanta droga. Nossa, o trânsito. Nossa, como é difícil o preço das coisas. Eu estou me conectando só com o negativo da vida. E não só no carnaval, mas em outros momentos também. E aí a gente pode pensar em alternativas de como usufruir bem desse tempo. Como cada um de nós vai usufruir, nós não sabemos. Não sabemos nem se estaremos aqui encarnados, mas vivemos nessa esperança de que estaremos e que vamos fazer desse momento um momento bacana. É um convite para que a gente comece a se olhar melhor. E quando eu cheguei aqui, nós começamos a conversar um pouco sobre esse tema, e aí eu vi esse livrinho, Respostas da Vida, André Luiz com Chico. Me fez lembrar o Sinal Verde, que é tipo um manual de tudo da vida, muito simples e muito direto. Nada é por acaso, pessoal. Aí eu abri no capítulo 15, Viver. E não é sobre viver que a gente está falando? Como nós vamos vivenciar o carnaval? Então já bateu. 15. Viver. Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. O que nós estamos desejando? O que nós estamos plasmando? O que nós estamos querendo? De que forma nós queremos viver a nossa vida? Existência é a soma de tudo que fizemos de nós até hoje. Hoje eu curto meu carnaval de um jeito, quando eu era adolescente, imagina, era outro jeito, totalmente diferente, não é? Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai calculando melhor os riscos, e a existência é tudo que nós fizemos. Sendo espíritas, a gente entende que nós fizemos até nas encarnações passadas. As nossas tendências, os nossos gostos, as nossas direções em relação aos temas. Toda melhoria que realizamos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. Essa chamou bastante atenção porque a melhoria que eu faço em mim, emanando luz para os outros, pensando nos outros, orando pelos outros, é uma luz que eu emano para o outro e que favorece a mim mesmo também. Quando nós entendermos que a caridade não é só pelo outro, que nós precisamos agregar esse amor e essa caridade, porque faz bem para nós também, aí as coisas começam a mudar de uma forma muito substancial. Toda ideia que você venha a aceitar influenciará o seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho, e o bem transformará a sua vida numa cachoeira de bênçãos. Novamente o livre-arbítrio. O que eu desejo pensar, emanar, vivenciar nessa época de carnaval? Porque isso vai influenciar o meu espírito, isso diz sobre mim. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. Já fiz tanta coisinha estranha no carnaval, e agora? Ai que culpa, ai que medo, ai que vergonha. Não. O que passou, passou. Bora ressignificar, pensar e procurar não cair mais nos nossos excessos. Raciocine sobre o assunto e retifique a falha vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição.
Se eu achar que está tudo bem e não pensar a respeito das minhas ações, continuar vivendo no piloto automático, o que vai acontecer? Eu não terei aprendido, vai vir outra liçãozinha igual aquela, para que a gente aprenda. Tudo que está no mundo foi Deus que permitiu. A tecnologia, as inovações, as formas de comunicação diversas, tudo que está aí. A gente se conecta com o que a gente acha que faz sentido para nós, que nos eleva, que nos faz bem. E aí, já terminando, muito difícil viver bem se não aprendemos a conviver. A gente não consegue viver bem se a gente não compreende o outro, se a gente não consegue conviver de forma harmoniosa, se eu fico julgando o que o outro está fazendo, se eu quero que o outro pense igual a mim, que o outro faça como eu faço, não vai dar certo. É um desrespeito a si e ao outro, porque ele tem a caminhada dele e o jeito dele. A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Esses excessos, eles estão aqui. Muitas vezes eles vêm à tona para quê? Para que a gente olhe para ele e fale, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais cometer isso. Eu não quero mais ter essa atitude. Eu abro mão do homem velho para me transformar no homem novo. Olha essa. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. A hora que eu falo, nossa, olha, aquela roupa precisava estar tão pelada daquele jeito. A maledicência que existe em mim, o julgamento do outro. Será que eu não estava morrendo de vontade de pôr um biquininho, de ter um corpo daquele e tá lá sambando? Né? Será que a gente realmente acha que aquilo ali é ruim, ou nos falta coragem, ou a gente não vivenciou aquilo, a gente tem vontade de vivenciar. A gente tem medo do julgamento do outro. Então, muitas vezes, a gente julga algo que a gente não tem coragem. Nossa, deixou os filhos em casa, vai passar a noite no sambódromo. Ficou com a vovó, ficou com o vovô, você nunca foi, você tem vontade de ir? Vai! Não é? Vai lá, conhece, veja o carnaval, vê se gosta ou não gosta, porque senão você vive uma vida frustrada. Se você tem vontade de ir, vá. Se você quer ir, faça. Mas vai com essa consciência. Opa, eu vou nesse ambiente, mas eu não sou esse ambiente. Eu vou, mas eu vou me manter equilibrado. É meu desejo. Já é um excelente caminho. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto o seu trabalho é você. Então, cada um de nós vai trilhar o seu caminho, vai buscar suas experiências, vai buscar suas alegrias, vai fazer desse momento de reforma íntima, desse momento de tribulação energética do planeta, algo que ele vai tentar fazer melhor para a sua vida. E é nesse momento, às vezes, que ele comete um excesso de bebida, ou que ele experimenta uma droga, que ele fala, meu Deus, eu nunca mais quero pôr isso na minha boca, nunca mais quero exagerar. Meu Deus, como eu passei mal. Não quero mais isso na minha vida. Às vezes a gente precisa experimentar para ver que não nos cabe ali. Que aquilo não é saudável, que aquilo não é lazer, que aquilo não é legal. Então, a doutrina, ela nos convida o tempo todo a bem utilizarmos o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é para ficar guardado no bolso, com a gente com medo de tentar. O livre-arbítrio é para ser usado, é para ser pensado, mas é para ser usado com o quê? Com consciência. Fala, essa minha atitude é uma atitude cristã? Se Jesus estivesse aqui no bloquinho, olhando para mim, eu me envergonharia ou eu estaria aqui só brincando alegremente, respeitando o espaço do outro? São esses pensamentos, de não recriminar e saber que tem muita gente trabalhando nos hospitais enquanto muitos se alegram. Tem muita gente sobrecarregada nos hospitais, atendendo aqueles que cometeram excessos. Entender que tem muita gente trabalhando para que outros se divirtam, como nos hotéis, como os vendedores ambulantes, para que outros se divirtam, para dar conforto para nós. No ramo hoteleiro, na nossa casa, aquela pessoa que trabalhou a semana inteira, aproveitou para dar uma geral, para fazer um faxinão. Será que a gente está conseguindo ser grato? Será que a gente está agradecendo a Deus pelo nosso trabalho? A gente fala, ainda bem que é carnaval, quero me livrar daquilo. E como é triste ver uma pessoa desempregada procurando emprego, precisando da sua renda. Ou seja, tem tantos caminhos que a gente pode pensar, tem tantos caminhos que o carnaval pode ser positivo. Se eu ligo o desfile, eu só vejo corpos, só vejo nudez, só vejo coisas que não me elevam, por que eu estou assistindo? Nem ligo. Todo ano é a mesma coisa.
eu pego os melhores momentos. Ah, mas é que eu gosto de ver ali a comissão de frente, eu gosto de ver a desenvoltura, eu gosto de ver a ala das baianas e tal. Então é o preço que se paga. Porque não dá pra ter tudo. Não dá pra ter tudo. Dizer assim, eu vou sair, mas eu quero ficar de boa, não quero muita gente ao meu redor. Não dá, na época de carnaval é muita gente mesmo. Eu acho que o grande aprendizado que tudo isso nos traz é que nós podemos e devemos elevar o nosso pensamento, a nossa espiritualidade. Não é porque é carnaval que nós seremos pessoas diferentes. Continuemos nesse caminho do bem, continuemos respeitando o nosso corpo, a nossa evolução, o que Jesus nos ensinou, através do não julgamento, através do respeito, do amor ao próximo. Não dá para amar e respeitar se nós não nos respeitamos também. Podemos usar esse tempo para nos liberarmos de emoções negativas, para descansarmos verdadeiramente, para fazermos uma visita para uma pessoa. Tudo depende de como está a nossa mente. Que a nossa mente é que ela nos leva a bons convites ou a maus convites. Se você não curte carnaval, se carnaval para você é só uma data que você vai ficar em casa, ok. A gente não é obrigado a entrar na festa, a curtir a festa, a ser parte da festa. Tá tudo bem, será que eu estou respeitando o meu momento? Todo mundo vai, eu vou também. Todo mundo faz, eu vou também. Meus amigos vão, eu vou também. Eu não sou obrigada. Lembra que é individual, é entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Então, acho que o grande convite é que a gente vigie e ore. E tente olhar o lado bom do carnaval. Tente amparar as pessoas que precisarem de nós. Tenta fazer desse momento um momento bacana. A doutrina espírita, ela é muito libertadora, porque ela não diz nada pra gente, não faça, não vá. Ela diz, vigiai e orai. Segue o teu coração. As leis de Deus estão gravadas na tua consciência. É dentro de você que você vai saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. É dentro de você, não é pelo outro. Não é pelo like do outro, pela aceitação do outro, pelo elogio do outro. Nós precisamos criar um hábito excelente de nos elogiarmos, de nos abraçarmos, de nos aceitarmos, de nos acolhermos nas nossas dores. Porque Jesus faz isso conosco o tempo todo. E às vezes a gente é tão rígido com a gente mesmo, não posso ver, não posso falar, sou espírita, nossa, lei de causa e efeito, nossa, ai que medo, não vou, não faço, não. A gente tem que levar essa nossa leveza, essa nossa alegria para onde nós formos, mas com a vigilância. Isso é muito importante. Então, acho que esse livrinho veio trazer assim, também muito pra gente dessa base. Não foi por acaso que foi aberta nesse título, que nós saibamos conviver com as diferenças, saibamos usar esse momento de descanso, de lazer, de feriado ou de trabalho como algo que a gente vai lembrar dos outros, vai orar pelos outros, orar por si mesmo e tentar nos melhorar. Porque esse mundo melhor que a gente tanto quer, esse carnaval saudável, esse carnaval feliz, sem desrespeito, sem excesso, sem brigas, sem violência, começa por cada um de nós. Que a gente consiga plantar essa sementinha em cada pessoa que passar por nós, de alegria, de acolhimento, de um lazer saudável, e assim a gente vai criando novas conexões para esse mundo de regeneração que espera por nós. As coisas estão mudando. As coisas estão melhorando, mas qual que é a nossa visão? De que está tudo piorando ou que está tudo melhorando? Que Deus está no comando de tudo ou que são os homens que estão destruindo tudo? Deus continua no comando de tudo. Deus continua e sempre estará no comando de tudo. Tudo é permitido e tudo é necessário para a nossa evolução. Mesmo que a gente não compreenda o motivo de tanta dor, é necessário para a nossa evolução ainda. Mas a gente vai melhorar e vai doer menos, e a gente vai aprender mais rápido, sem precisar tropeçar tanto. Tá bom, pessoal? Então, era essa a mensagem, tá? Muito obrigada.